Muito bem, assim se faz história. As histórias são marcadas por momentos. Todos nós contamos a história até hoje de Moisés na sarça ardente. Eles vão contar para os filhos deles do retiro lá na casa de retiro Arca, como tiveram aquelas 3 horas, como foram ministradas, como rastejaram lá no barro, se cortaram um pouquinho, mas tudo bem, isso cura. Foram abençoados. Um dos lemas do History Makers, um dos temas, quase que um dos basilares assim dessa ministração, é o tema visão. A visão que Deus te dá. Na verdade, a visão ela é uma resposta que Deus coloca no seu coração para resolver um problema. Nós temos o propósito geral de todos nós é glorificar a Deus, amém? Glorificamos a Deus, obedecendo a sua palavra, caminhando, cumprindo com o que Ele nos dá para fazer. E aí nós temos algumas coisas mais específicas no propósito de Deus, que são as nossas habilidades e dons, que nesse ano nós vamos ter um seminário chamado Feitio, e vamos trabalhar muitas dessas coisas. E aí Deus mostra uma questão que incomoda você e a mim. Na verdade é um problema que Deus quer que a gente resolva. E cada um de nós tem de alguma forma, alguma coisa que incomoda a vida da gente. Quando a gente não conhece Jesus, a gente reclama e diz, alguém tinha que fazer, alguém tinha que resolver, alguém resolve. E Deus está falando conosco, resolva você. Né? Você está vendo a situação, então se posicione. Normalmente Deus dá uma visão e aí tem toda uma dinâmica nessa questão de ver isso. E eu lembrei-me do meu início da minha caminhada, de como no começo assim, bem no início, Deus me falou, ensina a fazer a devocional. Ensina a ouvir a minha voz. E faça isso por meio do discipulado, de um a um. Ensine um, depois o outro, daí o outro, daí o outro, que ensine o outro, que ensine o outro, que ensine o outro, e leve cada um a separar um tempo para entrar no seu quarto de escuta, entrar no seu quarto secreto, entrar no seu quarto, fechar a sua porta para ouvir o seu pai falar. E seu pai que vê ali, então ele vai abençoar e tocar a sua vida, lhe recompensar de uma forma extraordinária. E com o passar dos anos, o Senhor me apresentou um senhor chamado Mark Virkler, por meio dos seus livros, e veio acrescentar. Normalmente Deus faz assim, né? Ele te mostra um desafio, e Ele vai acrescentando ferramentas, e vai lhe capacitando e dando experiências, para que você traga soluções, para que você abençoe as pessoas na sua dificuldade de separar um tempo para fazer devocional. E eu pensei comigo assim, beleza, isso é cortar a manteiga derretida, simples, ajudar as pessoas a fazer a sua devocional. Todas elas vão gostar, é só falar e elas já vão sair fazendo. Lê do engano, a turma começa a dizer, não tenho tempo, eu não consigo me concentrar, eu não sei ler, e assim por diante. As pessoas vão trazendo as suas desculpas, e aí no processo de ajudar as pessoas, o pastor Mark Virkler, ele ajudou um passo adiante. Eu aprendi muito bem a fazer devocionais, a gente ensina isso, como você lê a Bíblia, e como vai compreendendo o texto da palavra de Deus. Mas as questões do dia a dia, assim, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo na empresa, no trabalho, nos relacionamentos, e às vezes você não tem uma direção assim explícita nas Escrituras. Porém, o Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então você e eu, quando fomos criados da parte de Deus, nós viemos já carregados com essa informação, com esse aplicativo no nosso coração de ouvir a Deus, de perceber o falar de Deus. Cada um tem isso. Consciente ou não inconsciente, sabendo ou não sabendo, está aí dentro de você. A questão é só de descobrir. E Mark Virkler, ele, nos seus livros, nos seus seminários, ele ensina isso. E aí, eu tenho acrescentado na minha vida esses 4 passos. Aquietar-me, lá que vem de Abacuque, capítulo 2, né? Do aquietar-se, do abrir os olhos do coração para ver,
perceber os pensamentos espontâneos de Deus em mim, que nós falamos agora nesses 3 primeiros domingos de fevereiro, revisando, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o escrever, que faz parte dessa dinâmica, desse pacote que vem, é como que uma coisa só. Você se aquieta, ao se aquietar você vai ter as visões, ao ter as visões você vai perceber o pensamento que Deus dá, e ao perceber os pensamentos que Deus dá, é necessário escrever. O escrever, cada um de nós, ele é chamado para escrever a história, para ser um history maker. E para que isso aconteça, nós precisamos perceber a voz dele e escrever o que ele nos diz. Quando escrevemos o que Deus nos diz, o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo a realidade, o espiritual, para o físico. E quando você traz para o físico, aí você pode analisar o que tem escrito. E aí você pode discernir, é de Deus, não é de Deus. Se não escrever, fica voando para lá e para cá os pensamentos, não sei quantos milhares de pensamentos nós temos no dia. Como nós falamos na vez passada, você tem 3 fontes de pensamentos, né? Dizem que 20%, escutei essa semana, não sei de onde, como é que conseguem calcular isso, 20% dos seus pensamentos são intencionais. 80% dos seus pensamentos vêm de fora. 20% você só para pensar. Mas recebe tanta informação, tantos pensamentos, e você tem 2 fontes, né? Podíamos hoje colocar até uma 4ª fonte, que seriam as mídias, tudo que está ao nosso redor. Mas os pensamentos basicamente eles têm o input de Deus, que Deus coloca, ou as trevas colocam. E eu preciso discernir, esse é de Deus, isso não é de Deus. Isso é de Deus, não é de Deus. E à medida que, como nós conversamos no domingo passado, se não assistiu, assista lá. Você tem uma dinâmicas muito simples para saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus e não fica mais na dúvida. Em Abacuque 2:2, Deus diz assim em relação ao escrever. E quando Abacuque se aquietou, ele abriu os olhos para ver e percebeu os pensamentos de Deus. Deus diz para ele assim: escreve. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. E hoje a palavra de comando da parte de Deus sobre a sua vida, minha vida, é escreve. E Deus está te dizendo. Mas eu não. Escreve. Aprenda a escrever. Eu não trouxe aqui o meu diário, eu esqueci de trazer. Eu já estou lá no livro 78, por ali mais ou menos, escrevendo nos meus diários. Comecei a escrever na minha agenda, na época que a gente ainda usava aquelas agendas físicas, né? Marcava dia a dia as tarefas manualmente. Eu escrevia ou na parte de baixo tinha um lugar para lembrete, ou às vezes em cima. Escrevia uma palavra, uma frase, e à medida que aquilo foi ficando pequeno, eu fui para os cadernos. E nos últimos 2 anos eu já tenho escrito lá, tenho uma pasta no meu computador que quando eu estou iniciando o meu trabalho, eu dou uma parada e faço perguntas, entrego para Deus e começo a escrever aquilo que eu quero ouvir da parte dele, e ele vai me respondendo, e eu vou escrevendo o que ele vai me respondendo. Dessa dinâmica eu já tenho lá quase 279 pastas, mensagens que Deus foi foi dando instrução nas várias áreas da vida. Eu escrevi. Como é que eu agora sei que tenho 70 e tantos cadernos? Como é que eu sei que tenho os 270 e tantos arquivos? Porque eu escrevi. Como é que você sabe a história de Moisés, de Daniel, de Davi? Como é que você ficou sabendo da história de Paulo? Porque alguém escreveu. Como é que você vai lembrar do que Deus falou há 1 ano atrás, se você não escreveu? Como é que você vai lembrar desses primeiros passos de Deus na sua vida, se você não anotou e não revisitou lá? E vai reler algumas das coisas. Puxa, Deus me falou, foi naquela época. Você vai lá, abre o arquivo, achou lá, consolida o seu coração. É impressionante que Deus tem preparado. E o nosso Pai, Ele é um escritor. E Ele escreveu a Bíblia, e Ele nos dá sabedoria para anotar todas as coisas. Ele registra as suas palavras,
pois quando ele registra, elas têm autoridade, e todos que conhecem e leem o que ele registrou, isso lhe dá autoridade. E nosso Pai Celeste, Ele quer revelar para você e para mim os seus mistérios. Mas você vai saber hoje que Ele faz distinção entre pessoas para revelar os seus mistérios. Ele nos deu aqui a Bíblia, é uma biblioteca, né? Biblos, é biblioteca. São 66 livros. Foram escritos por 40 escritores. A edição é de um só, do Espírito Santo. Ele editou todas elas. Levou 1.500 anos para escrever essa Bíblia. E ela foi dada para você e para mim em português. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem milhares de línguas que não tem na sua língua materna. E sabe mais? Você tem não sei quantas traduções em português. Sabe mais? Não sei quantos aplicativos você tem de recursos para que você possa aprender e ler os pensamentos, conhecer o pensamento e o sentimento de Deus. Há uma riqueza enorme hoje disponível para você e que Deus quer revelar. Nosso Pai Celeste, Ele quer revelar os seus mistérios. E todos esses mistérios, eles precisam estar registrados, como que reconhecidos em cartório. Tudo que é importante e significativo, ele precisa ser anotado. O falar de Deus, ele é tão precioso e não pode se perder. Por isso, eu preciso honrar o que ouço, escrevendo o que vem da parte dele. Amém até aqui ou não? Está junto? É isso mesmo? Aí, vamos ler comigo lá Mateus 13. Mateus 13, você tem aqui a tão conhecida parábola do semeador, que como é a porta de entrada para todas as outras parábolas, as parábolas falam, cada uma delas tem, uma usa o termo, tem um código do reino de Deus, tem um mistério, né, do reino de Deus. E entre a declaração ou a ministração da parábola e a interpretação dela, os discípulos, eles se aproximaram de Jesus, versículo 10, Mateus 13, 10. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que você fala em parábolas? Eles não perguntaram: o que significa essa parábola? Por que você fala em parábolas? Alguns dizem assim: é para exemplificar as coisas, para entender mais fácil. Só que não. O que Jesus responde a essa pergunta? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: o vereis com os ouvidos e de nenhum modo o entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. E aí ele começa a discorrer sobre a parábola do semeador, explicando os 4 solos, explicando o que é a semente e assim por diante. Mas eu não quero entrar lá, eu quero entrar com você sobre esse texto e trazer junto essa questão do escrever. A grande pergunta que os discípulos fazem é: por que o Senhor fala em enigmas? Para eles as parábolas eram enigmas.
Eram coisas que se não entendia de imediato, que precisava de uma interpretação. E a resposta do Senhor Jesus, ela foi muito intrigante. Ele, na verdade, ele deu duas razões por que ele falava em parábolas. E a primeira questão, ele disse: eu entrego os meus mistérios aos meus discípulos. E aí ele faz distinção entre a multidão e os discípulos. Aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A multidão, isso não é dado. Mas que injustiça! Jesus faz a acepção de pessoas. Só que não. Preciso dar um passo adiante para entender a ministração do Senhor Jesus. Ele segue, aprofunda o entendimento, dizendo a segunda razão: eu entrego os meus mistérios a quem sabe administrar a abundância. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas isso é contrário ao que nós ouvimos, ensinamos, pensamos. Isso não é justo. Só que não. Quem sabe administrar o que recebe, vai ter entendimento para proteger, aumentar e multiplicar. E ele vai usar tudo que recebe para servir o seu próximo. Ele tem uma riqueza, e essa riqueza ele não usa só para si, ele usa para si, para sua casa, usufrui, mas a sua riqueza é para servir o seu próximo. Essa semana eu tive com um tio meu, quer dizer, tio da Silva, que também se tornou meu tio. Ele estava conversando comigo e ele veio aqui, passeou um pouquinho. E eu falei para ele assim: aqui nessa área aqui eu quero colocar jogos, muitos jogos para as crianças, os adolescentes, os jovens, vir aqui e gostar de jogar. Aí conversamos, mostramos isso, aquilo. Chegamos em casa, ele veio fazer um acerto de contas lá para pagar as passagens e outras coisas que nós tínhamos tido. E ele estava segurando um maço assim de, não tanto assim, mas um maço assim de notas de R$200. Começou a contar. Quanto é que isso dá em dólar? Ele me perguntou. Dá tanto. Quanto é que deu? Deu tanto. Invista nos jovens. Invista nos adolescentes. Eu tenho um coração para isso. Ele é um homem de extrema riqueza. Só que ele disse assim: nós, no nosso pool de empresas, nós temos uma fundação e nós trabalhamos com formação de adolescentes. Nós investimos em 100 adolescentes e damos um treinamento para eles. E aí ele disse a mim, nossa equipe, nós estávamos sentados conversando e disseram: nós vamos para 1000 adolescentes. Mas não tem o recurso, como é que vamos fazer? Quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. E aí, nas próximas semanas, estão em treinamento, fizeram parcerias com as igrejas, prepararam material, multiplicaram material, estão fazendo o treinamento, vão alcançar 1000 adolescentes. E ele disse assim: o dinheiro não é meu, eu sou um mero administrador. Tem da empresa, mas 1/3 do que eu ganho, eu dou, assim como eu estou dando para você. Eu vejo uma oportunidade, eu invisto. Porque eu recebi para dar. Os que não sabem administrar, eles somente vão gastar e usar para o benefício próprio e vão reclamar. Esses não recebem da parte de Deus. Isso deixa a gente intrigado, essas duas razões, mas o Senhor Jesus, Ele não quer que todos conheçam a verdade e não quer que todos sejam salvos. Sim,
E por isso que ele ministra o seu amor a todos e abençoa a todos. Jesus caminhava, curava a todos, ministrava a todos que o buscavam. Mas ele tinha conversas à parte, em que ele compartilhava os seus mistérios, os seus segredos. E ele está dizendo aqui para os seus discípulos: a vós outros é dado conhecer. E quando você veste essa camisa, e quando você diz, eu vou sair da multidão, e eu vou me tornar um discípulo, o Senhor diz, beleza, vou poder começar a confiar agora a você os meus mistérios. Vou poder começar a conversar com você mais de perto. A diferença entre uma e outra pessoa que o Senhor Jesus faz aqui, é que os seus mistérios são as suas joias preciosas, o que faz a diferença para abençoar uma multidão de pessoas. Ele não pode entregar R$1 milhão para uma pessoa que vai gastar tudo só para si. Ele vai dar R$1 milhão para uma pessoa que vê e olha como com isso ele vai poder abençoar mais pessoas. Os mistérios são trilhões e trilhões que ele coloca na nossa mão, que ele quer que você e eu multipliquemos. Mas se a gente só vai usar para o benefício próprio, só para ficar discutindo um com o outro, só para mostrar que temos razão, temos experiências, temos, conhecimento da palavra de Deus, ele tira e dá para quem multiplica. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E o Senhor Jesus entra mais fundo nesse assunto, um pouquinho mais adiante, quando ele dá mais uma razão muito forte por que ele não compartilha tudo com todos. No versículo 15, você pode colocar de volta para mim o versículo 15? No versículo 15 ele dá mais uma razão. Sabe por que ele diz? Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os seus ouvidos. Quando Deus fala conosco e a gente ouve com o coração endurecido, já diz, acho que não é bem assim. A gente diz, mas eu tenho que ler um capítulo por dia. Quando não tem bom grado, quando não tem interesse, quando não tem um coração sensível, o coração está endurecido, ele não está sensível ao falar de Deus. E ele diz aqui, de mau grado ouviram. E quando eu ouço de mau grado, eu fecho os olhos do meu coração. E fechando os olhos do meu coração, ele diz aqui, sucede que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, se convertam a mim e sejam por mim curados. Nós estamos nos aproximando há 8 semanas de cura do nosso coração. E esse mês de fevereiro nós estamos nos preparando para esse tempo. Eu tenho procurado incentivar você a preparar o seu coração para ouvir a Deus. Porque a cura está baseada em ouvir o que ele diz aqui. O que ele acabou de dizer. E o processo, o Senhor Jesus diz assim do ser humano, da multidão. É um coração insensível, ouve de mau grado, não está interessado, não tem tempo. Segundo, fecham os olhos, não estão dispostos a abrir os olhos do seu coração. Terceiro, por isso não ouvem com seus ouvidos. Quarto, não entendem com o coração, não entendendo com o coração, não se convertem, não se convertendo, não são curados. Ponto. E muito tempo eu meditei sobre esse texto, clamando por misericórdia. E um dia o Senhor diz, leia esse versículo do contrário. Começa de baixo para cima, ou de cima para baixo, do contrário. Diga assim, Senhor, eu quero ser curado. Então preciso... É isso aí, pode repetir, Senhor, quer dizer, vai lá, Senhor, eu quero ser curado. Então eu me converto ao Senhor. Então eu entendo com o coração. Aí eu ouço com os ouvidos. Aí eu vejo com os olhos. Aí eu ouço com bom grado. E o meu coração é sensível. Aí o Espírito Santo diz, agora leia de cima para baixo. Numa forma positiva, né?
E o Senhor Jesus, ele fala com os seus discípulos e diz: vocês são bem-aventurados, extremamente felizes. Porque os vossos olhos, vocês como discípulos, vocês veem e os vossos ouvidos ouvem. E por isso vocês são por mim curados. Os discípulos, eles são extremamente felizes. E aí o processo acontece assim. O discípulo ouve de bom grado e com um coração sensível ao falar de Deus. E Deus abre o discípulo abre o seu coração. Ele faz perguntas, como os discípulos fizeram aqui. Como é que eles começaram e mostraram eles fizeram perguntas. Quando caminhamos com Deus e começamos a fazer perguntas, Ele se agrada porque Ele percebe que nós temos interesse nos mistérios dEle. Segundo, o discípulo abre os olhos do coração. Terceiro, ouve com os ouvidos os pensamentos espontâneos de Deus. Quarto, ele entende com o coração, pega a revelação da parte de Deus, se converte ao Senhor e diz: é isso que eu quero na minha vida, e é curado no seu coração. E é esse processo que eu estou insistindo com você e quero te trazer junto para Ele. Nessas próximas 8 semanas. E tem algumas coisas que você vai ouvir que talvez se diga assim: ah, mas não tem nada a ver, nunca pensei assim. Ah, mas está na Escritura mesmo. É tudo bíblico. Mas eu preciso ser confrontado. Se eu não sou confrontado, eu não sou curado. E tem coisas que estão tão enraizadas e dentro do meu coração que às vezes eu digo assim: não mexe, aqui não. E ele não mexe e não é curado. Você decide. Quando eu quero chegar nesse ponto hoje com você, de você dizer: Senhor, sonda meu coração. Eu quero ser sensível ao seu falar. O que eu preciso ser curado no meu coração, Senhor? Onde é que eu tenho marcas? Chegar nesse ponto é o desejo da minha oração. E Deus deseja curar o seu coração. Veja que Ele diz lá em Jeremias 24, Ele diz assim: dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu... Sabe que tudo que é relacionado ao nosso relacionamento com Deus e Deus conosco, tem essa palavra todo o coração. O nosso louvor é para ser a nossa busca de... E Deus, Ele disse: se buscar de todo o coração, então você vai achar. O coração, Deus não negocia uma parte dele. Deus quer todo o nosso coração. E o bom em tudo isso, o melhor, o excelente, o extraordinário, é que você está abrindo o seu coração para o seu Pai Celeste. Que o quê? Lhe ama tremendamente. Vai saber lhe honrar, lhe respeitar na sua dor, na sua dificuldade, nos seus medos. Mas Ele vai insistir para que você experimente plenamente a cura, o toque dEle no seu caminhar. Deus tem algo muito especial para você e Ele quer nos dar o seu coração, esse coração curado, um coração que possa conhecer a Deus profundamente. Como eu tenho falado, e eu creio que o Espírito Santo está falando isso, eu não esteja preocupado com o seu autoconhecimento, esteja preocupado em conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Quando você conhece o seu Criador e como Ele é, como Ele pensa, você vai ver como Ele colocou na sua vida as características dEle. Quando nós baseamos o autoconhecimento em nós mesmos, o que acontece? Nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para o que podemos, que temos e vivemos uma vida limitada. Mas quando nós temos conhecimento de Deus, nós podemos chegar e viver uma vida ilimitada. Amém? Então a oração que cura o coração, que é o tema, né? Curados para curarem. E o nosso propósito nesse processo desses 8 meses, não é só ter uma experiência nossa de cura, mas a dor que você tem, que você carregou, a dor na qual você foi machucado, é a dor que Deus quer curar para você curar outros. Tudo coopera para o seu bem. Nós vamos ver, por exemplo, acho que falei aqui já sobre o perdão. O perdão, quando você perdoa, você entra no neutro.
que precisa é engatar a primeira marcha e dar significado àquilo que lhe aconteceu, aquela dor. E aí, quando você coloca a marcha, as coisas começam a andar e tudo começa a cooperar para o seu bem, dando um significado para aquela luta e dificuldade que se tem passado. Quando não dá significado, fica no neutro, fica sem uso. Quando você põe a marcha, ele começa a andar e você vai trocando de marcha e avançando no ministério, no chamado. A sua dor pode ser a visão de Deus na sua vida. E a grande oração que eu quero que você talvez escreva e comece escreva num papel, coloque na sua Bíblia, no seu diário. Você escreva: Senhor, o que o Senhor quer curar em meu coração? Senhor, eu escancaro o meu coração. O que o Senhor quer curar? Eu acho que está tudo bem, que está tudo bom. Mas, Senhor, tem algumas coisas que não estão bem. Onde que tem uma trava? E de repente a gente começa umas chateações. Parece que eu faço. Quando vou implementar, não acontece. Aí a gente se anima, vai de novo. No jargão comum, morre na praia. É um problema de coração isso. E Deus quer curar isso, glória a Deus. E assim há coisas, sentimentos de desistência, aí nós podemos falar, nós vamos falar mais adiante, que não compete aqui hoje. Hoje compete a decisão de querermos ouvir de bom grado, abrir o nosso coração. Por isso queremos aplicar essas 4 chaves em cada um nesses processos de nos aquietar sobre essa dor, de abrir os nossos olhos e ver o Senhor Jesus naquele momento daquela dor, daquela dificuldade, ou sobre aquela circunstância ou situação, discernir os pensamentos que Ele está falando sobre aquilo, escrever e se posicionar diante de Deus. E experimentar a cura, como Ele diz aqui nesse texto. Ao escrever, nós vamos consolidar os pensamentos, vamos mostrar o nosso interesse em resolver e encarar a ferida do coração, romper com as influências das trevas e nos entregar de todo o nosso coração ao nosso Pai. E o nosso Pai é como nós lemos naquele texto há 2 semanas atrás, de João 5, versículo 20, que diz assim, o Senhor Jesus diz: o Pai ama o Filho, o Pai me ama. Por isso mostra tudo que faz, e maiores coisas que essa ainda vai mostrar, para que vos maravilheis. O seu Pai lhe ama, e Ele quer abrir os olhos do seu coração, e coisas maiores ainda que você experimentou até hoje. Tem uma palavrinha que às vezes já até escrevi com letras garrafais para mim, são 2 letras, A mais. Mas já estou 40 anos na estrada. Há mais em Deus. Sempre há mais para ser descoberto em Deus. Sempre há mais para ser experimentado. Um dia a Silvia e eu, nós estávamos indo para Blumenau para um retiro, um encontro com Deus. Era um encontro diferente. No carro nós fomos conversando, mas será do que nós vamos para o encontro agora? O que vai acontecer lá? E nós concordamos, não sei o que vai acontecer, mas a gente vai ser liberto, a gente vai ser curado, Deus vai falar conosco. Sempre vai haver algo mais da parte de Deus para as nossas vidas. Quando a gente cai na mesmice, diz: Senhor, me tira desse lugar, me leva para um lugar de crescimento, me leva para esse lugar do mais do Senhor sobre a minha vida. E a oração de Davi, a minha oração, quero que seja a sua oração nessa semana, e quero te convidar, não sei como você pode fazer isso, mas de você acoplar um jejum junto com isso, com essa oração. De você separar talvez uma refeição. O jejum é de refeição mesmo, não é de mídia social. Também faz parte de que a gente tem que se afastar um pouquinho. Mas o jejum mesmo é de comida, né? Ou de bebida. Às vezes, nós brincamos às vezes com a Coca-Cola, né? Ou do refrigerante, né? Melhor dizendo. De separar um tempo de jejum, de dizer uma refeição, 2 refeições. Ou você pega o dia, né, e come só à noite, nas noites, uma comida mais leve. Faça isso 1 dia, 2 dias, conforme a sua dinâmica. Além de ser saudável, espiritualmente vai te fazer mais sensível no coração. E nesses dias, escreva essa oração e diga: Senhor, o que o Senhor quer curar no meu coração? E não discuta com Ele.
Ah, não, esse aqui o senhor não toca. Não diga assim. Vai escrevendo, vai escrevendo. Ah, mas não tem nada a ver. Escreva. Ah, isso aqui já tratei. Escreva, vai escrevendo, vai escrevendo. O que o Senhor vai lhe dando. E faça a sua lista, que seja a sua lista secreta, que se coloque chaves ali em torno dela. Mas escreva. A oração de Davi: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum pensamento mau, algum sentimento mau, alguma crença limitante, alguma coisa que me foi dito e que eu carrego como verdade na minha vida, mas a sua palavra tem me dito que não é. Senhor, as coisas que eu mesmo tenho dito dentro de mim, as coisas que eu repito no dia a dia. Esses dias falando com um pastor, no meio da conversa ele disse: puxa, aquele rapaz, ele não rompe. Eu disse: você percebeu o que você acabou de falar agora? Você está desejando romper dele, mas se Deus deu 3 decretos: não rompe. Me desculpe ser chato assim, mas presta atenção no seu falar. Aí mudamos a fala lá: vai romper. Né? Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode orar assim também: Senhor, vê se tem alguma imagem que eu carrego dentro de mim que está fora de foco, que é uma imagem ruim, uma imagem errada. Senhor, me dê uma nova imagem, uma compreensão nova sobre aquela situação. Deus quer lhe usar de uma forma tremenda. Amém, queridos? Você pode fazer essa oração junto comigo hoje, dizendo assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.